Sejam bem-vindos ao Legal Talks, um programa que tem o objetivo de trazer análises sobre as decisões do TST, STJ e STF que impactam na sociedade brasileira. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China IBRA-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras, APEC, e da Comissão Especial Brasil-ONU. O tema desta edição é Vacinação contra a Covid-19 e Demissão por Justa Causa. O convidado de hoje é o ministro do TST, Dr. Alexandre Luiz Ramos. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1992, passou no concurso público para juiz substituto da 12ª Região na Justiça do Trabalho de Santa Catarina em 1993. Foi promovido a juiz-presidente da então Junta de Conciliação e Julgamentos em Xanxerê em 1998. Como juiz titular, também atuou nas comarcas de Chapecó, Araranguá, Imbituba, Itajaí, São José e Florianópolis. Em 2016, tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No currículo acadêmico, possui mestrado e doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi professor adjunto de 1995 a 2003. Como gestor do TRT Santa Catarina, coordenou o Comitê Gestor Estratégico Nacional da Justiça do Trabalho, com assento no comitê sobre o mesmo tema do Conselho Nacional de Justiça de 21 de outubro de 2014 até março de 2016. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 4 de abril de 2018, em vaga destinada à magistratura de carreira. Integra o órgão especial, a subseção primeira da seção especializada em dissídios individuais e a 4ª turma. O ministro será entrevistado pelos coordenadores do Legal Talks, Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD. Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, e o Dr. Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Estamos em mais um programa do Legal Talks by IBRA-China, junto com o ministro Caputo Bastos e Dr. Paulo Feus. Será uma série de programas com debates jurídicos com os maiores especialistas na área do direito. E teremos as análises de decisões judiciais do TST, do STJ e também do STF. Vou passar, então, a palavra para o ministro Guilherme Caputo. Por favor, ministro. Bom, eu queria deixar registrado o meu prazer de estar compondo a coordenação desse projeto, desse novo programa do IBRA-China, ao lado do seu presidente, o advogado Thomas Lau, e o professor Paulo Feus. E, ministro Alexandre, é um projeto muito legal e que me entusiasmou a participar, exatamente porque é uma coisa um pouco diferente das que nós estamos habituados a acompanhar no mundo jurídico, porque aqui nós vamos debater diretamente com os protagonistas e temas atuais e polêmicos ao mesmo tempo. E são essas grandes novidades que surgem no dia a dia do funcionamento das cortes superiores do nosso país. O nosso professor desta tarde será o ministro Alexandre Luiz Ramos, está há pouco tempo no Tribunal Superior do Trabalho, relativamente pouco tempo, mas já demonstra que veio. O ministro Alexandre, eu particularmente, sem nenhuma intenção de aumentar ou superdimensionar o meu apreço por ele, mas Sua Excelência vem desenvolvendo um trabalho com tanta perfeição, sobretudo com tanta dedicação, que já passa, embora jovem no Tribunal Superior do Trabalho, a ser um ministro de referência, o ministro a quem nós vamos consultar
para essas grandes causas que circulam no Tribunal Superior do Trabalho. De forma que, ministro Alexandre, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nessa tarde. E hoje vamos tentar decifrar essa questão bastante sensível da possibilidade de uma rescisão motivada do contrato de trabalho no caso da recusa à vacinação, de recusa a tomar o imunizante. Eu tenho acompanhado, e Vossa Excelência, por certo, também, as discussões, às vezes, calorosas sobre o tema, calorosas. E me recordo rapidamente que, quando o Ministério Público do Trabalho deu alguma opinião a respeito desse assunto, os jornais ocuparam o seu horário nobre para discutir um pouco essa questão. Acabei não vendo ninguém do Tribunal Superior do Trabalho, ou uma ou outra opinião isolada, portanto, a participação de Vossa Excelência é recheada dessa grande curiosidade que nós temos acerca de um posicionamento jurídico sobre essa importante questão hoje que afeta a todos no país. Todos no país. Então, eu queria, ministro Alexandre, Vossa Excelência nos desse assim, uma visão geral do cenário que envolve essa discussão da justa causa do empregado que se recusa a receber a vacina contra o coronavírus e quais seriam, na visão de Vossa Excelência, as balizas que devem nortear as condutas tanto das empresas quanto dos trabalhadores. A palavra está com Vossa Excelência. Eu gostaria de cumprimentar o diretor-presidente do Instituto Ibra-China, Dr. Thomas Law, que nosso anfitrião, cumprimentar o meu dileto amigo, ministro Guilherme Caputo Bastos, e agradecer pelas generosas palavras de apreço, e também cumprimentar o doutor Paulo Feus. Cumprimento a todos que nos assistem e considero, ministro Guilherme, que o enfrentamento desta crise, da pandemia de coronavírus, é uma missão de toda a sociedade brasileira, e vou até mais longe, de toda a sociedade mundial, porque é uma pandemia que se espraiou por todo o território do planeta Terra. E eu espero que essa discussão que vamos tratar sobre a possibilidade de dispensa por justa causa do empregado que se recusa injustificadamente a receber a vacina não passe de uma elucubração teórica, de uma discussão teórica. Espero que, na prática, haja um bom senso, e no Brasil é sempre complicado se invocar o bom senso das pessoas, mas, enfim, espero que o bom senso dos atores produtivos possam contribuir na superação dessa crise sanitária, porque ninguém, absolutamente ninguém, sai ganhando com posições de conflito, posições negacionistas, ideológicas e assim por diante. Me parece que há, não só nesse aspecto da imunização, mas em todo o cuidado na formação e manutenção de um meio ambiente do trabalho saudável, tanto do ponto de vista físico, ergonômico ou organizacional, há aí uma necessidade, uma necessária conjugação de esforços. Uma outra baliza que coloco, e me parece que foi uma das primeiras lições que aprendemos na faculdade de Direito, é que o direito de um termina onde começa o do outro. Então, me parece que não há como se estabelecer uma prevalência absoluta do interesse coletivo, aniquilando totalmente qualquer manifestação de vontade
particular, como também o contrário não pode ser verdadeiro. Nós vamos ter que fazer aqui uma ponderação de valores jurídicos. Um outro aspecto que é importante também ter presente é que o contrato de trabalho é um contrato bilateral comutativo. Esse adjetivo bilateral não quer dizer que tenha duas pessoas, porque todo contrato pressupõe necessariamente duas pessoas, mas sim que as duas partes têm obrigações. E essas obrigações são comutativas, ou seja, são prestações equivalentes entre si. A principal do trabalhador é prestar o trabalho e a principal obrigação da empresa é remunerar esse trabalho pela remuneração ajustada. Claro que há uma série de obrigações essenciais, acessórias, periféricas, que informam todo esse aspecto, mas, ou seja, eventualmente, a recusa do empregado pode estar camuflando uma intenção de não entregar a prestação do trabalho que foi contratada. E começo já a me basear em alguns aspectos normativos. Devemos lembrar os primeiros artigos da CLT, que muitas vezes são esquecidos quando nós vamos solucionar casos muito pontuais, e eu invoco o artigo 8º, no seu caput, que trata da utilização das disposições legais e contratuais para dirimir os conflitos no âmbito trabalhista, autorizando que o juiz e a autoridade administrativa lance mão da jurisprudência, da analogia, da equidade, mas conclui o artigo, e isto é importante dizer, de tal forma, ou como diz o texto da lei, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, assim, ainda que nós façamos, como dito, uma ponderação de valores, o próprio ordenamento jurídico já estabelece uma prevalência do interesse coletivo, do interesse público, em detrimento de um interesse particular. E uma última premissa que coloco na análise mais geral desse cenário é que o desligamento de qualquer empregado, e por qualquer que seja o motivo, por justa causa ou sem justa causa, deve estar em conformidade, a partir de regras de compliance trabalhista, com o plano estratégico da empresa, naquela dimensão obrigatória de todo o plano, que tange a gestão de pessoas. E quais os valores que a empresa adotou no seu plano estratégico nessa dimensão gestão de pessoas para orientar as suas decisões. Então, evidentemente, e todas as manifestações caminham nesse sentido, muita calma nesta hora, quer dizer, o fato de, eventualmente, ser possível o reconhecimento da justa causa pela recusa injustificada na vacinação, não quer dizer que a empresa vá fazer um desligamento sumário, né, sem que antes adote medidas de informação, de convencimento, enfim, porque isso, no final das contas, diz com a gestão de pessoas. Então, são essas as colocações iniciais, e desde já dizendo que no nosso diálogo, né, quase um diálogo filosófico, nós vamos construir aqui conceitos em várias mãos, porque não se tem ainda uma definição concreta de ser ou não possível o reconhecimento de justa causa. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, com muita maestria, já nos abriu com essas ponderações sempre muito prudentes sobre essa questão que envolve a eventual rescisão motivada do contrato de trabalho. Agora, me veio uma dúvida que eu gostaria de explorar com Vossa Excelência. A Covid-19 é doença ocupacional? Esta é uma questão também muito tormentosa, ministro Guilherme. Por que eu digo isso?
Porque o planeta Terra e a sociedade brasileira nunca vivenciou uma pandemia dessa magnitude, pelo menos durante a vigência da legislação que temos. Então, é natural que haja uma verdadeira lacuna no nosso ordenamento jurídico, que foi sendo construída agora. Ontem, inclusive, o Senado aprova a possibilidade de empresas privadas adquirirem diretamente dos laboratórios vacina, desde que destinem metade para o SUS. Claro, ainda vai para a Câmara dos Deputados, mas, em princípio, é mais uma legislação que ajuda a orientar este fenômeno. Mas vamos nos valer daquilo que temos hoje, na legislação, que vai nos orientar nessa definição de ser ou não a Covid uma doença ocupacional. Primeiro, a Lei de Benefícios da Previdência, a Lei 8.213, quando define acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, nexo de concausalidade, também define o que não é doença do trabalho e diz, não são consideradas, isso no artigo 20, parágrafo 1º, doença do trabalho, primeiro, a doença degenerativa, como Alzheimer, Parkinson, esclerose, as doenças inerentes a grupo etário, osteoporose, catarata, hipertensão, em alguns casos, as que não produzem capacidade laborativa e, expressamente na linha D, a doença endêmica. A doença endêmica não é, pela legislação previdenciária, que orienta o conceito de acidente de trabalho e doença ocupacional na seara trabalhista, afasta as doenças endêmicas, que são aquelas adquiridas por habitante de uma certa localidade, e o exemplo que me vem à mente agora é a febre amarela, por exemplo, na região norte. Claro que diz já a lei, não se considera a doença endêmica como doença do trabalho, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, se eventualmente, numa região com uma endemia de febre amarela, um empregado de um laboratório de pesquisa se contamina porque foi exposto durante o processo de trabalho a essa doença, aí sim ele comprova essa condição e aí é considerada doença do trabalho para efeitos previdenciários. O que acontece? Se a endemia, a doença endêmica, não é acidente de trabalho, doença do trabalho, a pandemia me parece com muito mais razão. Porque nós temos, nessas categorias de manifestações coletivas de doença, nós temos os surtos, nós temos as epidemias, nós temos as pandemias e nós temos as endemias. E a pandemia é o cenário mais grave, que é esse que nós estamos vivenciando atualmente. O que coloca em xeque esta constatação, que já estava na lei, e entendo que era só manter a lei como estava, que já estava resolvida a questão. Mas a medida provisória 927, que já perdeu vigência a partir de julho de 2020, diz no seu artigo 29 que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. E, nesse aspecto, nenhuma novidade. Isso já estava lá na lei previdenciária desde 1991. E diz, da mesma forma, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, sendo uma pandemia, assim como a endemia, o pressuposto é que não é ocupacional, cabendo, evidentemente, comprovação em sentido contrário. Essas medidas provisórias sofreram inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, e o Supremo, ao fim e ao cabo, ainda durante a vigência da medida provisória, resolve suspender a eficácia do artigo 29. E o acórdão foi publicado recentemente, em novembro de 2020, observem que depois do término de vigência da própria medida provisória,
E o Supremo assenta o seguinte, analisando registro a medida cautelar para suspensão dos dispositivos da medida provisória. Diz lá, exclusão da contaminação por coronavírus como doença ocupacional, responsabilidade objetiva do empregador. Não está dizendo que é responsabilidade objetiva, mas o tema é este. No item 2 da ementa, isso na ADC, na ADI, que é a ADI case, leading case desse caso, a 6.342. Diz lá no item 2 da ementa. O artigo 29 da medida provisória 927, ao excluir como regra a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, e abro um parênteses para dizer que não existe lista de doença ocupacional, existe lista de doença profissional. Agora, de doença do trabalho, não existe uma relação propriamente dita. Transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. E lá no corpo do voto, diz o relator que impor ao trabalhador o ônus de comprovar que contraiu a doença no ambiente de trabalho teria um caráter subjetivo e a previsão do Supremo é em sentido contrário e traz aqui uma espécie de uma aproximação com o tema 932 da repercussão geral, que foi aquele que entendeu compatível o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, quando trata da responsabilidade do empregador por acidente de trabalho. Então, de regra, nós temos ainda uma certa confusão. Eu opto ainda, já que a medida provisória perdeu vigência, de manter o conceito legal já consolidado na legislação previdenciária, no sentido de que doenças decorrentes de pandemia não são, de regra, doença ocupacional. Ministro, aproveitando essa linha de raciocínio de Vossa Excelência, falar um pouquinho da questão da responsabilidade objetiva do empregador. Nesse caso da Covid, Vossa Excelência entenderia ser responsabilidade objetiva do empregador? E se o empregador tem protocolos, obedece critérios, contratou um hospital para fazer um procedimento para os seus empregados? Quer dizer, isso amenizaria a sua responsabilidade? Assim, como é que a gente poderia adaptar essa realidade jurídica ao caso dessa pandemia? Obrigado pela pergunta, doutor Paulo. E, de fato, eu entendo que, pelas decisões do Supremo, não é possível reconhecer a responsabilidade objetiva do empregador por conta da Covid-19. E assento, para fundamentar esta minha compreensão, que a medida provisória perdeu vigência em julho do ano passado, de 2020. E todas as ações diretas de inconstitucionalidade foram extintas por perda de objeto. E o que aconteceu? O Supremo se manifestou na medida cautelar de suspensão dos dispositivos da medida provisória. Então, que é uma decisão cautelar. Então, não houve, e nem vai haver, porque as ações foram extintas por perda de objeto, manifestação ou fixação de tese de mérito pelo Supremo. Então, ainda que este trecho da ementa e da fundamentação do voto do relator aproximem o contágio por coronavírus de uma possível responsabilidade objetiva, o Supremo não fixou tese sobre isso. Tese de mérito, como exige o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, quando trata do efeito vinculante da eficácia erga omnes das decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.
Então, por essa razão, entendo que não pode ser reconhecida a responsabilidade objetiva. E, claro, fica no campo da responsabilidade subjetiva, porque assim como o Supremo sinalizou que seria uma espécie de uma prova diabólica do trabalhador comprovar que foi contaminado no local de trabalho, da mesma forma, pelos conhecimentos científicos que temos até hoje, seria também igualmente uma prova diabólica, impossível da empresa demonstrar que ele não se contaminou na empresa. Então, evidentemente aí, que se eu estabeleço uma responsabilidade objetiva, eu retiro a discussão da constatação de culpa. Isso vai objetivamente do dano da doença em si, com o ambiente ou com exercício de atividade de risco pelo empregador. O que seria muito difícil de reconhecer também. Mas me parece que deve a questão ser submetida à responsabilidade subjetiva, com uma possível inversão do ônus da prova ou gerando uma presunção, talvez em alguns casos, em alguns setores, trabalhadores da saúde, trabalhadores vigilantes que atuam, por exemplo, em estabelecimentos de saúde, algumas atividades em que são essenciais e mantenham contato com muito número de pessoas, como caixas de supermercado, por exemplo, poderia-se haver aí uma certa presunção, mas sempre permitindo, evidentemente, que o empregador pudesse se desincumbir desse ônus, no sentido de exatamente demonstrar, eu adotei um protocolo, eu cobro medidas sanitárias regulares, estabelecidas no seu programa de controle de médico e saúde ocupacional, no seu programa de prevenção de riscos ambientais, né, no PCMSO, no PPRA, incorporei isso como protocolo formal da minha atividade econômica, então, né, e não tenho uma constatação epidemiológica, por exemplo, às vezes você tem uma empresa com 100 empregados e só um adquire, né? Isso também é um indício de que a contaminação não foi no local de trabalho, porque se assim fosse, haveria um número maior, né? Então, me parece que fica ainda no âmbito da responsabilidade subjetiva, com essas ponderações de presunções e inversão do ônus da prova. Doutor Thomas. Ministro Alexandre, muito obrigado. Foi uma aula e gostei muito da questão das regras do compliance trabalhista, ministro. Agora fica a pergunta, né? Qual seria, então, se existe já nesse cenário atual, um standard para essa questão da rescisão pela não vacinação, ou seja, não tem que ter um desligamento sumário, mas quais seriam os próximos procedimentos, ministro, na sua opinião, ou se já existe aí uma diretriz, né, da nossa comunidade brasileira? Obrigado pela pergunta, doutor Thomas. E digo que todos estamos tateando, né, o ordenamento jurídico para fazer a devida adequação com as relações do mundo prático. Mas o que nós temos hoje? Nós temos duas decisões do Supremo, decisões vinculantes e de eficácia erga omnes, e refiro já tema de repercussão geral fixado pelo Supremo no tema 1103, no tema 1103, que o Supremo estabelece como constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, 1, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunização, 2, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, e já há lei que determina isso. Posso mencionar aqui, desde já, a Lei 13.979, que é exatamente a lei que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
decorrente de lei, seja objeto de determinação de estados, estado, município, a União, etc., etc., com base em consenso científico. Então, esse tema de repercussão geral deve ser aplicado. Foi julgada também uma ADI a 6.586, e a tese fixada em controle concentrado foi no sentido de fazer uma distinção entre vacinação compulsória e forçada. Então, o Supremo diz assim, é constitucional a vacinação compulsória. Isso ele já disse lá no tema 1103, mas que é diferente da forçada. Claro, ninguém vai entrar na casa de uma pessoa e pegá-la à força e aplicar a vacina contra a sua vontade. Facultada, diz o tema de controle concentrado, sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreende, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou delas decorrentes. E diz também que tenham como base evidências científicas, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, a segurança, respeitem, na medida do possível, a dignidade humana e os direitos fundamentais, atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sejam distribuídas de forma universal e gratuita. Então, tais medidas limitatórias podem ser também implementadas pelas pessoas jurídicas de direito público no âmbito de sua competência. Então, essas são algumas balizas. Então, podemos destacar, primeiro, a ampla informação, convencimento, diálogo, desde que, evidentemente, estejam amparadas em evidências científicas, respeitando, evidentemente, o livre-arbítrio, a recusa do usuário, mas isso não quer dizer que as escolhas não tenham consequências. Então, o empregado, claro, tem todo o direito de escolher sim ou não. E como disse antes, me parece que, espero que essa discussão fique no plano teórico, que as partes, que os empregados queiram ser vacinados, como acho que a maioria da população assim o deseja. E nós temos, já avançando num outro tema, que há muitas opiniões dizendo que nós não temos ainda uma lei específica para enfrentar esta questão, mas me parece que nós devemos nos valer, na ausência de uma legislação mais aderente a essa situação de pandemia, aquilo que nós já temos tradicionalmente. Então, já temos na CLT, quando trata do que antigamente se chamava de medicina e segurança do trabalho, né? Hoje o termo moderno é saúde e segurança no trabalho, dizendo que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. Instruir os empregados, isso está no artigo 157 da CLT, instruir os empregados através de ordens de serviço. Olha como a lei já abre a possibilidade de, além das normas regulamentares, as NRs, e textos legais, o próprio empregador editar ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças ocupacionais. Adotar todas as medidas que sejam determinadas pelos órgãos regionais competentes e assim por diante. Porque a empresa dentro do poder diretivo que lhe é peculiar, quem constitui e mantém o meio ambiente do trabalho, né? Nessa dimensão de saúde física, ergonômica e organizacional, ou psico-organizacional. Mas também diz a lei no artigo 158 que cabe aos empregados observar as normas de saúde e segurança, inclusive as instruções de que trata o inciso 2º do artigo anterior, que são essas ordens de serviço que o empregador pode editar e colaborar com a empresa.
E diz o parágrafo único: constitui ato faltoso do empregado, ato faltoso, ensejador da dispensa por justa causa, ou seja, além daquelas hipóteses do artigo 482, há outras, né? Por exemplo, na disciplina específica do bancário, há uma justa causa específica do bancário, e aqui há uma outra justa causa prevista, que é a recusa injustificada quanto à observância das instruções expedidas pelo empregador no item 2º do artigo anterior, e também como ato faltoso a recusa injustificada do uso de equipamento de proteção individual, inclusive a máscara de proteção que a empresa deve exigir e o empregado deve utilizar, sob pena, inclusive, de praticar uma falta específica no âmbito desta questão. Observo que já desde 1975, a Lei 6.259, que trata da organização das ações de vigilância epidemiológica sobre o Programa Nacional de Imunização, estabelece outras regras, já dizia caber ao Ministério da Saúde a elaboração desse programa, definindo vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Não é forçado, mas é obrigatório. E diz, no parágrafo único, as vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito aos órgãos e entidades públicas, etc., etc., etc. E a lei específica 13.979, de fevereiro do ano passado, que trata dessas medidas emergenciais de controle internacional decorrente do coronavírus, também estabelece no artigo 3º a possibilidade da adoção de medidas de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras, vacinação, entre outras medidas. E observo também que a Lei 8.213, a lei previdenciária, lá no artigo 19, parágrafo 1º, diz: a empresa é responsável pela adoção e o uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança da saúde do trabalhador. E vai mais longe ainda. Parágrafo 2º, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Ou seja, a partir de todas essas balizas normativas, às quais as empresas devem obediência, estabelecendo não só responsabilidade subjetiva, com inversão do ônus da prova, com presunção, mas, inclusive, definindo como contravenção penal, a empresa, então, tem a obrigação de cumprir essas normas, mas, por outro lado, de estar instrumentalizada para cobrar também do empregado que observe as referidas normas, entre as quais a apresentação de vacina, sob pena de impedi-lo de adentrar no local de trabalho, colocando em risco a saúde de todos os demais empregados. Então, a justa causa, nesses casos, pode decorrer não da recusa propriamente dita, mas da impossibilidade do trabalhador entregar o trabalho para o qual foi contratado. E notem que a CLT já tem uma hipótese nesse sentido, lá no artigo 482, a linha D, quando trata da condenação criminal do empregado, transitada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Essa justa causa aqui não diz respeito a um ato de improbidade que o empregado tenha cometido e, por isso, respondeu a um processo criminal. Aqui, a justa causa é pela impossibilidade dele prestar o trabalho, porque teve uma condenação criminal sem suspensão da execução da pena. Então, assim, o impedimento alheio à vontade da empresa, do empregado, prestar o trabalho, poderia também ensejar a configuração de uma justa causa. Ministro Alexandre, vendo Vossa Excelência falar, evidentemente que, em se tratando do ato mais
forte, gravoso, que se pode aplicar entre patrão e empregado, é a dispensa por justa causa e nos remete ao 482. Obviamente, Vossa Excelência lembrou a linha D, que fala de um ato externo. Eu talvez remetesse essa questão à linha L, que é a prática constante de jogos de azar, porque o não tomar a vacina seguramente faz com que esse trabalhador ou trabalhadora esteja arriscando a sua vida como se estivesse num autêntico jogo de azar. Mas, evidentemente, se nós tivéssemos que, em último caso, recorrer a uma das alíneas, evidentemente, poderíamos, talvez, enquadrar em ato de indisciplina, insubordinação, enfim, alguma dessas alíneas. Mas eu fiquei curioso, ministro Alexandre, e vamos caminhando, talvez, para o encerramento da nossa excelente aula. Eu estava aqui pensando que, se nós admitirmos, então, a rescisão motivada do contrato de trabalho por justa causa, ela seria aplicável linearmente a todos os trabalhadores? E outra dúvida que me veio também, se, dependendo da atividade, se isso implicaria em algum tratamento diferenciado, dependendo se estivéssemos num ambiente de comércio ou no ambiente da indústria, enfim, no ambiente de bancário, ou mesmo num ambiente onde estejamos tratando diretamente com esse problema junto aos estabelecimentos de saúde. O que Vossa Excelência nos diz assim, um pouco sobre esse aspecto? É uma questão muito intrigante, ministro Guilherme. Mas eu digo o seguinte, de fato, como nós destacamos, a conduta da empresa, dentro dos seus valores, dos seus princípios que regem o plano estratégico quanto à gestão de pessoas, vai informar como ela vai tratar com essa recusa. E desde já assento que não vejo possível aplicação aqui de uma pena de justa causa linear e coletiva, como se nós estivéssemos diante de uma verdadeira facção que, pelo simples fato da recusa, já ser sumariamente dispensada por justa causa, porque a lei fala em recusa injustificada. Então, em cada caso, a empresa terá de fazer a gestão, inclusive a documentação de quais são as razões que levaram a essa recusa. Pode ser uma crença religiosa, pode ser uma crença ideológica. Então, e claro que essa justificativa deve ser uma justificativa pautada pela razoabilidade e pela proporcionalidade, como a tese do Supremo foi fixada. E a empresa, evidentemente, vai, em cada caso, analisar, porque também não acredito que a empresa queira colocar para fora de seus quadros, por justa causa, trabalhadores indiscriminadamente. Quer dizer, a empresa faz um investimento em seleção, em capacitação, em treinamento, em alinhamento com a visão estratégica da empresa, e me parece que a empresa não vai, de uma hora para outra, abrir mão desta força de trabalho que já sofreu um investimento. Então, a empresa, evidentemente, vai buscar compatibilizar esta recusa justificada, razoável, proporcional, com as alternativas que ela tem. Então, é muito oportuno também se debruçar sobre o segmento econômico que nós estamos discutindo. Porque, claro, se eu estou falando de uma indústria que tem uma linha de produção e o trabalho é prestado necessariamente numa célula produtiva, numa equipe,
numa linha de produção, não há outra alternativa, né? O empregado tem que trabalhar na linha de produção. Agora, numa atividade, por exemplo, que permite o empregado prestar o seu trabalho em home office, e desde que a empresa, nessa gestão de pessoas, avalie que há uma razoabilidade na recusa, né, e que é possível essa alternativa sem prejuízo da prestação do trabalho, assim, evidentemente, deve fazê-lo. Agora, num segmento, por exemplo, de saúde, imagine que uma enfermeira, por isso que eu sempre digo, eu quero crer que isso vai ficar no plano hipotético, que uma enfermeira que está na linha de frente do atendimento de pessoas contaminadas com o coronavírus se recuse a tomar a vacina. Se isso acontecer, me parece que aí sim, primeiro que ela não tem alternativa de ir para home office, por exemplo, né? E se for uma recusa meramente ideológica, no sentido, não, enfim, não tenho nenhuma crença, mas acho que isso aqui vai me gerar um efeito aí que eu vi nas redes sociais, enfim, claro, essa recusa colocaria em risco todos os outros trabalhadores da área de saúde, ainda que imunizados. E ela seria, evidentemente, ainda portadora e transmissora, eventualmente, para familiares que acompanham, enfim. Me parece que nem há muito que se justificar para entender que, nesses casos, a recusa deve ter, assim, uma justificativa extraordinária, sob pena de presumir uma recusa na vacinação como uma recusa de prestar o próprio trabalho, o que seja a quebra do caráter comutativo do contrato de trabalho, de tal forma que uma obrigação está vinculada à outra e o empregador pode proceder à dispensa por justa causa. Vencendo o nosso tempo de aula, acredito que brindaremos os nossos ouvintes com informações muito preciosas. Vossa Excelência sempre é muito prudente nas suas reflexões e, quiçá, como Vossa Excelência disse mais de uma vez, que esse tema seja ou fique adstrito a discussões entre nós, juristas, que gostamos de discutir essas questões, mas que não haja essa aplicação prática, porque seria lamentável sob todos os aspectos que se analisa essa questão. Eu agradeço em nome do Ibrachina, em meu nome, em nome do Dr. Paulo Feus e do advogado Thomas Law, a presença de Vossa Excelência, e quero deixar aberto aqui e reafirmado o convite para que, em outra oportunidade, Vossa Excelência possa nos brindar com uma aula tão agradável, com tantas informações preciosas. Eu passo a palavra para o presidente Thomas para as suas considerações. Obrigado, ministro Caputo. Quero parabenizar o ministro Alexandre pela belíssima aula, pela belíssima apresentação. E já chegando no fim do nosso programa Legal Talks, eu vou passar, então, para as suas considerações finais, ministro Alexandre. Obrigado. Gostaria de agradecer esta oportunidade de estudar e dialogar sobre esse tormentoso assunto. Preciso referir que as relações contratuais são regidas pelo princípio da boa-fé. Então, me parece que isso é sempre importante quando alguém, seja empregado, seja empregador, age com má fé, isso é uma quebra do princípio da boa-fé contratual. O Ministério Público do Trabalho tem um guia disponível na internet, é o Guia Técnico Interno do MPT sobre vacinação da Covid-19. É um trabalho primoroso do Ministério Público do Trabalho, que analisa, inclusive, as espécies de vacina. Enfim, é um estudo científico muito interessante e, no final, estabelece quase que como um roteiro de procedimentos
que devem ser observados, ou enfim, que devem orientar a relação das empresas com seus empregados no que tange à vacinação. Quero reafirmar também aqui o compromisso do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, sempre buscando, nem sempre conseguindo, mas sempre buscando dar uma estabilidade, uma previsibilidade das suas decisões, com o intuito de gerar segurança jurídica para o ambiente negocial. Porque tenho dito que, se nós não garantirmos segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, nós geramos um ambiente negocial de risco. E quem vai investir num ambiente negocial de risco espera um spread maior do que um investimento num cenário previsível e estável. E só com um cenário dessa natureza que nós teremos investimentos consistentes para geração de renda, emprego, trabalho, de tal forma que nós tenhamos uma sociedade equilibrada e com segurança jurídica para quem investe, empreende e trabalha.